Então, pessoal, a gente ah, começou o estudo de domingo da semana passada, hoje é dia 26 de maio, né? Tá acabando, já daqui a pouco tá acabando o ano, né? Falando exatamente dessa linha de tendência, que é a principal. Opa, linha errada. Dessa linha de tendência, que o mercado tinha batido nessa linha de tendência, e na semana passada ele estava por aqui, tá certo? Que se ele perdesse esse fundo, ficaria muito ruim para operar. E se ele conseguisse romper essa linha de tendência, você pode até dar uma, de certa forma, comemorada, porque muitos ativos iam subir e a gente teria aí provavelmente na semana um bom desempenho e realmente tivemos, tá? Foi uma pena que a gente ainda teve aqui um contratempo no meio do caminho na quinta-feira, né? Então na quinta-feira o mercado voltou bastante por conta de algum problema em algum lugar do mundo. Problema que não interessa pra gente, né? Mas depois ele voltou a subir. O que foi ruim é que o nosso desempenho ficou muito ruim por conta disso. A RTR na quinta-feira estopou a gente quando caiu abaixo do nosso ponto. Então acabou que o mercado subiu 2,25 e o nossa carteira aqui da semana subiu 0,58, tá? Bom, no ano a gente voltou aqui para quase 10%, 9,87%, enquanto o Ibovespa cai 5,89, né? Seria melhor, mas muito melhor se a gente não tivesse tido isso, ou se tivesse ficado aqui positivo, o nosso desempenho já teria passado até dos 11%. Mas, de qualquer forma, uma semana positiva, ok? A gente teve nessa semana um bom desempenho das empresas de energia elétrica, que vinham capengando há muito tempo. A gente teve um bom desempenho também das construtoras e a gente teve um bom desempenho de Petrobras. Olha só, Petri 4. Ela subiu, né? Então ela terminou a semana positiva. Até recuou bastante na quarta, na quinta-feira deu a subida e na sexta-feira voltou a subir um pouco mais. Foi uma semana que eu dei um pouco de azar. Por exemplo, essa mínima aqui, ó, é 11 reais, R$ 19,48. R$ 19,48 é exatamente o meu stop. Então eu estava comprado em Petrobras, coloquei o stop aqui nesse ponto e ele acabou voltando. E pegando o stop voltando a subir. Mas de qualquer forma tá muito bonita e é uma dessas aí que é inclusive uma das que eu vou falar, tá? Bom, a, a gente teve essa semana uma coisa engraçada, né? Porque lá nos Estados Unidos, a partir de quarta-feira, o mercado veio para uma correção nas médias. O que é normal, não tem problema nenhum, é natural, acontece, faz sentido, todo sentido. E o nosso mercado acabou que ganhou força nesses dias, né? Então a quarta-feira a gente fechou com uma estrela cadente, é provável que venha um pouco de correção depois dela, veio essa correção inclusive, mas a gente fechou positivo enquanto lá caiu. Então, nesse momento, nos últimos pregões, o nosso mercado está um pouco mais forte do que o mercado externo. Seria maior a verdade ainda não fosse Vale 5, que tem algum tipo de problema já há algum tempo, né, e continua com esse problema. Na quarta-feira voltou, quinta gap de baixa, sexta não se mexeu muito, terminou negativo inclusive. E não fosse também siderúrgicas, como por exemplo o GGBR4, tá? Que tá aqui fazendo novo fundo. Então esses são os setores aí que não ajudaram muito o Ibovespa. Setores representativos, na verdade, Vale e o setor de siderurgia representativo que não ajudou muito o Ibovespa essa semana. Mas vamos voltar aqui para o Ibovespa, limpar esse monte de linha que a gente tinha colocado, fica parecendo um gráfico de analista e não de operador, né? E vamos, pessoal, a partir de agora, dar atenção para uma única linha, tá? Que é exatamente essa aqui, por volta de 57 mil pontos. Então, o grande desafio da semana, o grandíssimo desafio da semana, é exatamente o rompimento desses 57 mil pontos, tá certo? Se isso acontecer na segunda-feira, eu acho até difícil, porque na segunda-feira o mercado americano e parte da Europa está fechado. Então não é provável que a gente tenha tanta volatilidade na segunda-feira. Provavelmente vocês que vão operar amanhã, eu estou de férias, não vou operar, vou pescar amanhã à tarde.
eu tô tranquilo, né? Mas para quem vai ficar na frente do computador o dia inteiro, deve ser um dia, a não ser que dê um quiprocó qualquer lá na China, em qualquer lugar desses aí. Mas se for tiver uma abertura normal, com SPI 500 futuro normal, porque o SPI 500 futuro já está aberto, né? Eu acho que tem total condição aí do mercado ficar mais ou menos no ponto que está e começar a ter vida a partir de terça-feira. Mas, de qualquer forma, o Ibov muito bonito, mas muito bonito mesmo a partir de 57 mil pontos. A gente pode, a partir desse ponto, inclusive, esquecer que o Ibov está em tendência de baixa no gráfico diário e pensar realmente no Ibov em tendência de alta e, portanto, focar todas as nossas operações em compra. Bom, para quem já viu o que eu coloquei lá no Facebook, os ativos que eu ia olhar, tá? Percebeu que eu não tenho nenhum ativo para venda, né? Então, essa semana, mais uma vez, não é que eu não tenha procurado, porque enquanto o Ibovespa não romper 57 mil pontos, a venda pode ser uma possibilidade, né? Mas eu realmente não encontrei nada tão interessante para operar. E as que eu encontrei também não foram muitas, né? Tem 7 ou 8 operações. A semana passada a gente tinha 12, 13, 14 operações lindíssimas. Mas já foram algumas, outras desconfiguraram, enfim, né? E sobrou essas aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Gente, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. O Nikkei, o Japão, a China, esses caras todos, eles são profetas do passado, ok? Então eles conseguem fazer o que? Precificar o que aconteceu no mercado europeu e americano no dia anterior. Então não se preocupe com como é que está a China, como é que está o Japão, Nikkei, Zenkei, Dinei, tá certo? Esses caras aí não interessa nada, tá certo? Não adianta nada olhar esse tipo de coisa. O que vai fazer o nosso mercado subir ou que vai ajudar o nosso mercado subir ou cair amanhã chama-se S&P 500, ok? Esse aqui é o gráfico do S&P 500 futuros no site que eu posso até colocar aí para vocês. Aliás, vou colocar aqui. Esse cara tá caindo 0,06. Então esquece se o Nikkei tá caindo 20% ou se não sei quem tá caindo 10 ou se o índice futuro da Lua tá assim assado, não importa. O que importa para o nosso mercado é exatamente esse cara aqui. Esse cara tá zerado, tá ok? E é comum que a noite fique assim mesmo, comece a ganhar tendência depois das 11 da noite. Depois, na madrugada, abre o mercado europeu e aí às 9h30 tem notícia. Só a partir das 9h30 que ele faz alguma coisa realmente representativa, tá? Então, não precisa se preocupar com o mercado chinês ou com o mercado japonês. Se por acaso tiver algum problema lá, o primeiro a sentir vai ser esse cara aqui. Todo mundo vai seguir ele, tá? O resto é tudo mensageiro do passado, tá certo? O cara que vai te dar noção realmente é esse cara aqui, S&P 500 futuro, tá ok? Isso aqui é em tempo real e gratuito, por sinal, tá? Bom, então quais são os ativos que eu separei essa semana? Primeiro, eu não sei se vocês se ligam em figura, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro Ibov. Que figura que é essa aqui que todo mundo está vendo e comentando? É uma figura que remete ao mercado de alta. Vocês sabem me dizer? Isso aqui a gente chama, na análise técnica, de ombro, cabeça, ombro invertido, tá ok? Quando você tem um pivô de alta. Na terceira palestra que eu vou fazer, falando sobre se afastando da manada, que eu vou falar sobre rompimento, eu vou explicar alguma coisinha disso aqui, tá? Então aqui é como se fosse o primeiro ombro, aqui o pescoço e o segundo ombro, isso invertido, por isso esse nome, né? Então tá de cabeça para baixo. Se tivesse de cabeça para cima, seria ombro, cabeça, ombro, remeteria ao mercado de baixa. Bom, quando isso aqui, né? Quando tem o rompimento da linha que a gente chama de linha de agora eu não lembro se é a linha de pescoço ou linha de ombro, né? A gente pega essa altura da linha de pescoço, tá? Do pescoço até aqui
esse rompimento, é exatamente a linha de pescoço, né? Então tá bom. E vai projetar para tentar entender qual que vai ser o alvo, ok? É que eu chamo tudo de onda 3, gente. Então o nome dessas coisas eu já esqueci tudo. Em vez de chamar de 20 trem diferentes, né, que tem, eu chamo só de onda 3. Então seria de se imaginar aqui um alvo para esse negócio perto de 61.800 pontos. O que acontece na LSC3? Vocês conseguem enxergar o mesmo a mesma situação, não conseguem? Aqui o primeiro ombro, depois cai o segundo ombro e aí a gente pode nesse rompimento de 23,50 para alguns, eu acho que para outros pode até falar, não, André, eu acho que eu vou esperar aqui o rompimento de 23,70, tá? Eu acho que o 23,50 é mais importante, mas se quiser esperar o 23,70 também não tem problema. Aí você vai pensar no stop. Aliás, vamos mudar aqui para 23,70. Um stop aqui no rompimento de 22,51 e um alvo em 27,38. Então a Aliança é uma boa ação de uma boa empresa que está passando por dificuldade há algum tempo, tá? E agora aqui tem uma possibilidade de voltar a subir. Vamos fazer um exercício interessante, porque a gente até estudou isso essa semana, né? Que você não pode entrar só pelo gráfico diário, você tem que olhar o irmão mais velho e ele está acima da média de 72, que é o que importa, né? E claro, se ele romper o topo, aqui os 23,70, ele vai estar também rompendo em tendência de alta no gráfico de 60, então nesse ponto ele terá os três tempos gráficos olhando para o mesmo lado, ok? Essa palestra, para quem gosta aqui do estudo de domingo, é muito importante vocês assistirem, gente, tá? Tira um monte de dúvida que eventualmente vocês têm e vai fazer aí vocês verem o mercado de uma outra maneira. Então, peço para todo mundo depois que quiser entrar lá no meu no meu canal, tá certo? E assisti-la. Bom, depois BR Malls, ela já entrou essa semana, infelizmente não deu compra. Eu gosto muito de BR Malls, né? BR Malls tem rompimento de linha de tendência. Essa aqui ainda, né, que seria a principal, não foi rompida, mas eu não me importo muito com essa não, tá? Eu prefiro pensar exatamente nessa linha aqui, ok? Então essa linha aqui, se ele romper esse ponto que eu quero, já terá sido rompida e eu acho que é um bom momento para entrar no ativo. Eu estou já em BR Properties e, e acho que a BR Malls, tá? É uma interessante aí para pensar em entrada, tá? No rompimento de 24,40 com stop abaixo de 23,47 e também o alvo aqui em R$ 27,24, ok? Bom, o meu gráfico da Rico não está funcionando porque esse final de semana está tendo lá manutenção no home broker, tá? Mas para quem deseja um gráfico igual ao gráfico da Rico e gratuito em tempo real, entra aqui no site do Trade ao Vivo, tá? Então é tradealvivo.com.br, tá? Então copiar, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui. Vocês vão vir aqui em gráfico de análise técnica, clique em veja mais, tá? Depois vocês têm aqui mais uma o site está meio devagar porque o nosso site é pequenininho, aí entra um monte de gente, aí 300 pessoas, ele fica meio bobo, tá? Aí você vai colocar em comece agora. Esse gráfico é gratuito em tempo real para Bovespa, tá? Para BMF que ele tem delay, infelizmente eu não consegui ainda fazer gratuito aqui, porque é um sinal que custa muito caro, tá? Então você vai fazer um login aqui para usar o Real Time. Se for um novo usuário, vai colocar aqui o novo usuário, tá? E para usar com delay, você nem precisa escrever nada. É só dar sair aqui, você já tem o gráfico em tempo real, que é exatamente igual ao da Rico, tá? Ou é muito parecido com o da Rico. Esse aqui foi desenvolvido para o nosso site, mas é muito parecido com o da Rico, que também foi desenvolvido pelas mesmas pessoas. E quando o site da Rico eventualmente tiver com manutenção, que precisa ser feita no final de semana, vocês usam esse gráfico aqui, tá ok?
durante a semana, se também pode usar, e aí não tem problema nenhum, é até em tempo real gratuito. Bom, vamos lá. Depois de BR Malls, o terceiro ativo que eu observei foi DIR3 direcional, um ativo muito bonito, passou por um pouco de correção aqui, tá certo? Aliás, no estudo de domingo a gente fez uma entrada nele nesse ponto com stop aqui, tá? Isso faz aí umas 3 semanas e de novo ela está subindo, então nesse rompimento de 16,30 que pode acontecer na segunda-feira mesmo, tá? Stop abaixo de 15,60 e alvo em 18,39. Só um porém, tá? Que é muito importante falar para vocês. Rompimento não precisa, eu usando a minha estratégia, eu não preciso esperar fechar o candle, porque eu acho que se rompeu, rompeu e para mim volume é menos importante, tá? Se para você aí espera fechar o candle, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas para mim eu não acho importante, tá? Então, rompeu, eu compro. Eu só tem uma exceção que é importante falar todo domingo aqui, tá? Se esse rompimento acontecer na primeira hora do pregão, eu espero fechar o candle da primeira hora para entrar o candle de 60 minutos, tá? Então, rompimento rompeu, eu entro, com exceção dos rompimentos que acontecem na primeira hora do pregão, porque quem opera swing trade na primeira hora é amador e eu prefiro seguir a opinião de profissional. Então eu espero o candle do profissional se mostrar para poder entrar na operação, tá certo? Então rompeu às 10h05, eu espero, não tem problema nenhum, fico mais 55 minutos esperando, a hora que der 11 horas, estiver acima desse ponto, ou se estiver subindo, eu entro no rompimento, nesse rompimento a partir das 11 horas, ok? Bom, para quem está chegando a primeira vez essa semana, essas linhas que eu traço aqui são linhas, a preta a partir de certo ponto, a partir desse rompimento eu vou entrar, a vermelha, se cair abaixo desse ponto eu vou estopar a operação, e a verde é exatamente o alvo da operação, tá? Como eu cheguei é simples, tá? O meu alvo é sempre 3 vezes maior do que o meu risco, então meu risco é de 4%, o meu alvo é de 12%, tá? E essa ferramenta, para quem usa o gráfico da Rico ou do Trade ao Vivo, tá aqui disponível, é essa RG, tá? Se não tiver aqui na sua aba lateral, vem aqui nessa chavinha e procura aqui dentro, tá? RG e tica ela que você vai tê-la também. Bom, o fundo anterior deve ser 15,64, 15 e alguma coisa, eu preferi colocar aqui em 15,60, tá? Abaixo de 15,60, 15,59. Mas se você quer botar 1 centavo abaixo do fundo, você coloca aqui abaixo de R$15, 15,62, tá? Abaixo de R$15,63, tá? Bom, vamos lá. Mais alguns ativos, HBOR3. Bom, é um ativo também em tendência de alta já há bastante tempo, passa por um processo de consolidação e nesse rompimento de 10,22, aonde eu enxergo as principais resistências, eu vou também tentar entrar na operação. O meu stop vai ser abaixo desse fundo, que na verdade é um fundo do gráfico de 60, tá? Então abaixo de 9,80 e o alvo 11,48. Também muito interessante observar que essa semana, até agora, os ativos que eu falei têm pouca correlação com o Ibovespa, tá? Se o Ibovespa, isso observando, na verdade, né, beta de ativo e tudo mais, a gente chega a essa conclusão. Eu vou tomar essa decisão, ou ainda estou tomando essa decisão, porque o Ibovespa não tem clara tendência de alta. Isso muda se ele romper os 57 mil pontos. Então tem muita gente falando, poxa, o André não está falando de Vale, o André não está falando de GGBR... Eu não estou falando disso. Primeiro que essas aí estão em tendência de baixa. Eu não achei meu dinheiro no lixo, não vou comprar o que está caindo. E segundo, que enquanto o Ibovespa não tem tendência clara, é muito mais fácil a gente se afastar dessas que tem um beta mais alto e uma correlação maior com o Ibovespa e ficar aqui. Enquanto a gente teve aqui, tá certo? Nessas ações, a gente teve ganhando do Ibovespa, tá? Olha só, a gente tem o Ibovespa em queda e a gente com quase 10% de ganho no ano. Nas últimas 2 semanas, a gente perdeu do Ibovespa. Por quê? Porque a Ibovespa está andando com ativos que têm uma correlação maior com ele, um beta mais alto, tá? Mas isso não tem jeito. Se você quer ficar de um lado para ter um resultado melhor, vai chegar a hora que vai mudar esse lado
e você tem que saber se adaptar a ele. Então, o meu ponto de apostar em beta mais alto e, além disso, em ativos com a correlação maior com o Ibovespa, tá? Tá quase chegando. A Ibovespa rompendo 57 mil pontos, tá ok? Então a Gabor a gente já falou, vamos partir para a próxima, que também não anda nem ligando para o Ibovespa, tá? Que é o OGXP3. Durante toda a semana a gente teve subindo aqui nessa planilha muito parecido com o que estava subindo o Ibovespa. E a gente se perdeu quando? Na sexta-feira. A gente caiu, infelizmente, muito por conta da OGXP3, que vinha muito bem, bateu no ponto de resistência e voltou para o mesmo ponto aí em que a gente pensou em compra nela, tá? Bom, qual era o ponto de resistência? O topo anterior, né? Então, infelizmente, ela não conseguiu passar pelo topo anterior. Eu gostaria, tá? Eu gostaria de ter a possibilidade de passar para vocês todos os dias, né? Olha, pessoal, fica atento com isso, então. Mas eu só tenho a possibilidade de estar aqui no domingo, né? Então, eu não pude falar para vocês que, olha, toma cuidado, se não passar, sai da operação aqui e entra de novo no rompimento, né? De qualquer forma, ela consolidou, mas ainda muito me interessa a OGX. O gráfico diário dela ainda é interessante, é um gráfico diário que pode ter um fundo mais alto. Então, o que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Nesse rompimento de R$ 1,94, a gente vai colocar o OGX no estudo de domingo. Eu não gostaria de colocar meu stop aqui embaixo, como não gostaria de colocar meu stop aqui embaixo, porque iríamos correr um risco de 10, 12%, eu não acho saudável. Então, na hora que isso aqui romper 1,94, a gente vai pegar o fundo que vai ser formado ou nos 60 minutos ou no 15 minutos para colocar esse stop, tá? Como eu falei, eu vou estar pescando a semana inteira, descansando a cabeça, sossegado. Mas eu não consigo me desligar do mercado, né? Isso aqui não é trabalho, né? Ficar olhando o gráfico é uma diversão, talvez tão grande quanto pescar. Enfim. Então, eu tendo essa condição, tá? Eu coloco sem problema nenhum aí para vocês no Facebook, para quem me acompanha no Facebook, então vocês vão poder colocar, tá? Eu dei call na Rico na OGX, tá? A gente comprou ela bem antes, tentando pegar a operação, foi indo, mas eu dei call nela na Rico, tá? É a hora de separar os homens dos meninos. Vai ter um monte de gente que vai continuar aqui ficando com vontade e a gente, depois de 1 ano e meio, chegou a hora de entrar, tá? Bom, a penúltima, sobre a planilha, pessoal, na verdade eu não vou ficar mandando isso de e-mail em e-mail, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar isso no link, semana que vem eu passo para vocês. Só tem uma coisa, vocês têm que usar ou o gráfico da Rico ou o gráfico do Trade Zone, porque aqui é tudo configurado para esse gráfico. Então o preço atual, tá? Então você tem que usar o gráfico da Rico ou do Trade ao Vivo para vocês terem isso aqui, tá? Então o preço atual a gente consegue aqui só porque está com o gráfico aberto, tá? Então, aí ela fica automática. Eu só preciso colocar isso para rodar aqui, colocar no link, aí semana que vem eu passo para vocês, tá? Bom, depois disso, Show 3 é o próximo pedido. Show 3, tá? Ela tem... ela já foi aqui objeto de estudo domingo. A gente comprou ela no rompimento de 8,83 e eu tinha comprado ela aqui no rompimento de 8 alguma coisa, né? Então... tá tudo lindo para Show 3. As últimas 2 vezes que a gente falou dela no estudo domingo, ela respondeu muito bem. E agora, a Show 3, tá? No gráfico diário, tá dando uma consolidada. Então, eu vou tentar de novo com ela. Deixa eu tirar isso aqui. E vou até colocar o gráfico de 60 minutos para pensar aqui melhor com vocês, tá? Então, ela tem um suporte aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Um suporte aqui em R$ 9, tá? Então meu stop vai ser abaixo de 9 e a compra acontecerá se ela romper de novo o topo de 9,38 com alvo em 10,50, tá? Então isso aqui acaba sendo muitíssimo interessante. É aquela coisa de apostar no que está dando certo. A gente já fez 2 operações com ela esse ano, tá com um ganho enorme. Vamos tentar mais um aí no rompimento de 9,38, tá? Ela continua muito bonita no gráfico diário. E para finalizar, Petro 4,
É um ativo que eu tentei, como eu falei para vocês, eu tomei o stop por conta de 1 centavo essa semana, mas eu não tenho raiva de Petro 4 porque é uma ação que felizmente já me deu muito trade bom. Então eu vou traçar aqui uma linha de tendência na Petro 4, que é uma linha de tendência também do gráfico de 60 minutos. Vamos lá, some a linha de tendência quando eu mudo para o gráfico de 60 minutos. Então eu vou colocar ela aqui, tá? E aí a gente vai esperar esse rompimento de linha de tendência para fazer de novo uma operação em Petrobras. Ok? Então, isso aqui não dá para falar num valor exato, por isso não estava marcado, mas vai ser no rompimento da linha de tendência, num primeiro momento com stop aqui nesse fundo, tá? É um stop de 4%. Se isso, tá? Se isso modificar, tá? A gente vai, falo também lá no Facebook que vou modificar aqui os stops, pode ser o stop um pouco menor. Então vai depender de como vai acontecer esse rompimento e de quando vai acontecer esse rompimento, se vai dar tempo de fazer um novo fundo. Tá ok? Bom, então são esses os ativos que eu separei aí para a semana. Então espero que todos aí tenham, com esses ativos, uma boa semana de trades, tá ok?